ali. Só que no jogo, no estadual que jogou Madureira e Vasco, o Eurico dentro do campo, quando eu estava saindo dentro do campo, ele falou, porra, você é o melhor treinador do Rio atualmente, eu vou te trazer para o Vasco. E eu nunca mais esqueci aquilo, porque quem conheceu o Eurico, sabia que o Eurico não era de babar ovo de ninguém, nem de ficar floreando com ninguém. Então eu me senti lisonjeado naquilo ali, por ele ter falado, mas beleza. E fui embora. Aí, quando acabou lá em 2007, ele me liga e me convida para ir. Só que naquele momento ali eu falei, putz, eu vou. Só que tinha uma situação peculiar ali, que era a questão do Romário, né? Que o Romário estava suspenso na época, e ele não podia jogar, então a ideia era manter o Romário meio como treinador, eu e ele, para passar aquele tempo da suspensão, ele voltava, fazia o jogo de despedida no Vasco e não no Flamengo, a ideia basicamente era essa. Sim. E aí, quando eu vim, eu fiquei meio, porra, não sei se essa coisa vai dar certo. Aí o Elias Duba, que é o presidente do Madureira, que é um amigo meu querido até hoje. Elias, sim. Vai, é outra oportunidade, porra, o Romário é só um pouco tempo, depois tu fica e tal. Enfim, eu acabei indo e, de fato, o Romário acabou tendo um problema no meio do caminho com ele, logo na sequência com o Eurico, e saiu. E eu virei e fiquei o treinador sozinho. Antes era eu e ele. Então, assim, cara, só que aquela minha passagem por Vasco, assim, eu tenho muito... Me sinto honrado de ter estado num clube como o Vasco. O tamanho do Vasco é Vasco, uma grandeza, porra, muito, né? Muito grande. Só que, assim, cara, foi no momento errado, com as pessoas erradas, excluindo o Eurico. E aquilo, para mim, foi um divisor de águas. Assim, eu cheguei no Vasco, eu vinha do Madureira e do Avaí. O Avaí é um grande clube em Santa Catarina, mas no Brasil não é um clube do tamanho do Vasco. Então, eu tinha que chegar no Vasco e ter sido abraçado, sabe? Amparado, ajudado. Porque, queira ou não queira, eu vinha de um clube menor, estava saindo uma estrutura diferente. Um gigante daquele. Dentro do campo, era tudo igual. Né? As relações mudam um pouco, como de fato. Mas, enfim, eu me senti muito, não vou dizer desprotegido, que eu estaria exagerando, mas faltou, sabe? E aí foi um processo de fritura, houve alguns problemas também. Você trabalhou com o Edmundo ali? Sim. Teve algum problema com ele? Eu tive um problema com ele, sim, e isso acaba sendo mais uma gota, né, dentro do processo ali de eu estar sozinho tentando fazer um trabalho sem o suporte das pessoas, e não do Eurico. Eu faço questão de falar isso sempre. Eurico era uma pessoa de um posicionamento ímpar, cara. Não tenho uma vírgula a falar dele. Então, eu fiquei até meio preocupado, confesso, quando ele me convidou. Eu me dava bem com ele, porque a gente teve muito embate nesse negócio da Lei Zico. Eu tive muito programa com ele, a gente se falava e tal, mas era sempre saudável, aquele jeitão dele e tal, e havia muito respeito e eu me dava muito bem com ele. Quando ele me convidou para participar como treinador, eu fiquei meio preocupado. Falei, porra, será que o Eurico vai querer dar uma carteirada, aquelas coisas, tem que escalar? Falei, pô, comigo não vai dar certo isso, né? Eu fiquei meio preocupado. Mas, cara, zero. Cara fantástico, cara homem, o que trata, cumpre. Todas as vezes que ele tinha dúvida de alguma coisa, ele chamava e conversava, por que isso, por que aquilo. Tive algumas situações que ele ponderou algumas coisas, eu refletia, ele tinha razão. Então, assim, cara, nada a falar dele. Agora, realmente, depois as pessoas do departamento de futebol e tal, eu percebia que era um processo de fritura. Era um treinador de time pequeno, que tinha chegado num grande, tinha uma fila grande de outros treinadores grandes querendo o espaço. E aí foi um processo de fritura. E isso ali, para mim, foi muito marcante, sabe? Não que tenha me causou algum dano. Não causou dano emocional nenhum. Só que ali eu falei, bem, se isso é trabalhar num grande clube, eu não quero mais. Para mim, tá legal. Eu recebi, quando eu saí lá, muitos convites para ir para outros estados. Não do Corinthians, não do Palmeiras, mas clubes bons, tipo Botafogo, Ribeirão Preto, Juventude, assim, esses clubes. E eu não quis ir. Eu falei, não, eu não vou... Aí foi duas coisas, né? Que foi até uma decisão difícil de tomar. Aquele modelo ali, num grande clube, é legal. Você está num grande clube, você tem um puta salário, você tem uma visibilidade, a tua carreira, né, deságua, você vai trabalhar em outros grandes clubes.
Mas eu falei, pô, eu não quero isso para mim, não. Se aquilo ali, eu acredito que muitos, sabe, assim, muitos grandes deve ser aquele ambiente de muita pé de ouvido, sabe? É muita gente mandando, muita gente falando. E, enfim, eu não queria aquilo mais para mim, do que eu vi ali. E aí eu tomei a decisão. Falei, não, eu vou continuar trabalhando só no Rio, porque eu não queria ficar longe da minha família mais. Eu já tinha vivido como jogador um momento de distância. Falei, não, eu vou trabalhar só no Rio. Aí tive a oportunidade muita, agora mesmo, esse ano, eu fiz um bom trabalho no Sampaio Corrêa, recebi convite para ir para o time do meu filho. Ailton. É o time do meu filho. E aí fiquei trabalhando nesses clubes menores, que é uma coisa que eu falo que é mais caseira, sabe? É uma relação mais caseira. Tem lá seus problemas, tem os problemas, mas numa proporção meio menor, e você tem uma relação direta com o presidente, é uma coisa mais caseira. E aí eu fiquei perto da minha família e trabalhando aqui. Duas coisas. Uma a gente percebe, você fala... Tipo, o Renato Gaúcho, durante muito tempo, ele falou que só queria ficar no Rio. Então, ele só treinava aqui o Fluminense, aí ficava sem treinar ninguém, só o Fluminense, só o Fluminense. Aí depois ele abriu, aí tá no Bahia, rodou atrás, tá no Grêmio, enfim. E você, pelo que você falou, você não abre mão de ficar no Rio por conta da sua família, então talvez tenha impedido você de se desafiar em outras praças, em outros estados, para fazer um trabalho. Sim. E assim, a gente percebe no teu posicionamento, na tua rigidez, que... Porque tem uma história de... Assim, você, para evitar um problema, você teve uma discussão com o Edmundo, aí você vai no Eurico e fala assim, ó, se eu cruzar com esse cara aqui, eu vou encher ele de supapo, o bicho vai pegar a coisa, não vai ficar feio. Aí você até que se preservou e você quis sair até para não... verdade. Para não ter... Como é que foi essa história? Não, cara, porque eu estava dando um treino e, na realidade, era um treino que só podia 2 toques. Mas eu tenho por hábito, quando o cara dá o terceiro toque involuntário, para não quebrar o ritmo do treino e da jogada, eu deixo acontecer, não paro o treino. E por azar meu ou azar dele, pô, isso aconteceu assim 3 vezes seguidas. E eu deixei o treino correr. E dado momento ele, pô, isso aqui é uma bagunça, cada um dá quantos toques quiser. Eu falei, opa, peraí. Falei, pô, faz o seguinte, vai beber uma água ali, esfria a cabeça. Não, se eu for beber água, eu vou embora. Eu falei, não, então agora você está expulso. Então sai do treino que agora você está expulso do treino. Aí ele passou e falou, ó, quero ver até quando você vai aguentar essa marra toda. Eu falei, tá bom, você aguarda lá no vestiário que eu estou indo lá para a gente falar. E eu tinha que ter cuidado, estava dentro do Vasco, um monte de repórter, tinha que ter cuidado com minhas atitudes ali. E quando eu cheguei no vestiário, também por sorte minha, por sorte dele, ele já não estava mais. Aí eu liguei para o Eurico, fui lá no Eurico, foi o Zé Luiz também, foi o Angione, e eu falei, ó, vim aqui te entregar o cargo, te agradeço a oportunidade, mas eu estou indo embora. Ele, pô, mas tá maluco? O que aconteceu? Eu contei tudo, falei, ó, é melhor sair agora, porque se esse cara falar comigo de novo assim, aqui no treino, ou no Maracanã, ou seja onde for, eu vou para cima dele, eu vou pegar ele, ou ele vai me pegar. Então, isso vai ser ruim para o Vasco, vai ser ruim para você, vai ser ruim para mim, vai ser ruim para todo mundo. Então, eu saio agora e fique aí, vocês com ele, e a vida que segue. Aí o Eurico, não, tu não vai sair. E aí falou lá umas coisas que eu vou me preservar, não repetir. Não, tu vai ficar. Eu acabei ficando. Só que aí, cara, é igual o cristal. Dá uma rachadinha, não vai consertar. Não volta ao seu que era. Aí seguiu lá, ficou uma semana afastado, eu acho. Aí até pediram para eu dizer na coletiva que ele estava treinando só no departamento médico. Eu falei, eu não vou falar nada disso não, vai lá, vocês falam. Eu não. Da cara de vocês. Então, assim, cara, assim, foi uma coisa que começou ali. Então, assim, ele era um jogador ídolo da torcida, né? E tem lá o temperamento dele. Hoje, às vezes, eu encontro com ele em alguns lugares, a gente não se fala, mas eu não guardo nenhum rancor, não. É uma história, é verídica tudo isso. Mas aconteceu, de fato, prejudicou um pouco mesmo, porque acaba sobrando para o treinador. E teve outras pequenas coisas também, logo depois, questão de bater falta. Bater falta tem que treinar, se não treinar, não bate. E era o Bonfim que batia, era o Kardec. Aí eu falei que não ia bater, aí começa pequenas coisas, e aí que é o processo de fritura que eu falei anteriormente. Sim. Se você tem um departamento de futebol que os caras estão entendendo que existe um problema, que é assim, cara, eu aprendi uma coisa com o doutor Francisco Horta. Ele falava sempre, regulamento, regras e lei é para ser cumprida, não é para ser discutida nem
passada por cima. Então, se você tem regras e regulamento para você ter um ambiente profissional de trabalho, você não pode permitir algumas coisas. E quem deveria cobrar e bater firme nisso não fazia. Então, foi um processo de fritura. E o resultado daquilo, eu saí, aí veio o Lopes, depois veio o Tita, depois, por último, não sei se foi o Renato. Foi o Renato. Foi quando caiu, né? E aí caiu. Mas, cara, estava fadado a cair. Estava desenhado já. Quando começa errado, acaba errado. Não tem como. Mas você